É hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre o medo de errar. O medo que paralisa muitas pessoas. E para a gente começar aqui, eu quero saber quem aqui verdadeiramente, e como eu sempre digo, é sempre importante reconhecer aquilo que você está vivendo. Se você não reconhece o que você está vivendo no momento, com os obstáculos, as circunstâncias, fica muito mais difícil de você enfrentar aquilo. Faz sentido? Então, verdadeiramente aqui, quem tem um excessivo medo de errar, uma excessiva cautela, você muitas vezes não toma uma decisão porque você fica buscando o melhor cenário, a melhor circunstância. Quem aqui se sente dessa maneira? Coloca aqui eu, se você puder, se você se sentir chamado, coloca eu aqui para eu entender esse nível de medo de errar que você tem hoje. E o que eu quero que você entenda, se você se reconhece assim, é que você não é a única pessoa que vive hoje sentindo isso. Eu diria que a maioria das pessoas está paralisada, a maioria está travada. Por quê? Porque ela não consegue dar um próximo passo, porque ela fica buscando o cenário perfeito, ela fica esperando a circunstância perfeita. Olha só, já que se identificou a Beth.Carvalho também, bom dia, bonita e elegante, o Juliano também por aqui, bom dia, sejam bem-vindos. A gente está falando sobre o medo de errar. E esse medo de errar, essa busca pelo cenário perfeito, pela circunstância perfeita, não passa de uma, e eu quero que você escreva aqui, ilusão. É uma ilusão. Essa busca por uma decisão e uma consequência totalmente maravilhosa, incrível, é muito difícil de acontecer. Por quê? Porque normalmente, quando você tem uma grande decisão para tomar, você está cansada, você está muitas vezes sem energia, você às vezes está doente. Então, imaginar que você vai sair disso do nada, e quando você sai do nada, tudo vai ficar maravilhoso, é uma grande ilusão. A gente precisa entender que isso é escreva aqui, processo. É um processo. Sair muitas vezes do fundo do poço é um processo. As pessoas querem sair do fundo do poço para uma vida de coragem, a vida que é boa para elas, do nada, de uma maneira repentina. E eu sei, claro, que você tem urgência, eu sei, claro, que você está cansada de sofrer, eu sei disso. Mas, se você não tiver paciência nesse processo, as coisas não vão acontecer. Paciência é um ingrediente fundamental nisso. Existe um outro ingrediente fundamental, escreva aqui, plano. Você precisa ter um plano. Você precisa saber exatamente para onde você vai, você precisa saber exatamente quais são os passos. Muitas vezes você está paralisada, sabe por quê? Porque você não sabe nem para onde você quer ir. E existe aquela maravilhosa frase, né, do Alice no País das Maravilhas, aquele diálogo incrível entre o gato e a Alice. A Alice chega e pergunta para o gato, gato, eu não sei, qual é o caminho, qual é o melhor caminho aqui? E aí o gato responde, olha, para onde você está indo? Ele pergunta para a Alice fala, eu não sei. E aí o gato sabiamente diz, se você não serve, qualquer caminho serve. Se você não sabe, qualquer caminho serve. Ou seja, você talvez hoje esteja nesse sofrimento porque você não sabe exatamente para onde você quer ir. Porque é muito vago você falar o seguinte, ô gato, eu quero sair do sofrimento. É muito vago você falar o seguinte, eu quero ser feliz, eu quero ser próspera, eu quero ter um relacionamento incrível. Isso é muito vago. E guarda isso que eu vou te falar agora. Para tua mente, tudo é literal. Tudo é literal. Então, se eu dou uma informação vaga para essa mente, com certeza ela não vai saber exatamente o que você quer. Eu preciso saber exatamente o que eu quero fazer e ter um plano para isso. Só que muitos desses planos, presta muita atenção agora, muitos desses planos, eles nem saem do papel. Você talvez até consiga fazer um plano, mas ele não sai do papel. Por quê? Por conta do medo de errar, o medo de se arrepender.
E eu quero que você entenda que o medo de errar, é um medo, escreva aqui, um medo imaginário. É um medo imaginário produto de pensamentos desordenados, pensamentos que fazem você muitas vezes se autossabotar. A autossabotagem, ela é muito comum em momentos como esse. Alguém que se identifica com autossabotagem, alguém percebe que muitas vezes está se autossabotando? Coloca eu aqui para eu saber se você hoje se sente uma autossabotadora, um autossabotador de si mesmo, de si mesma. Coloca aqui para mim, deixa eu dar um bom dia para Márcia. Bom dia, Márcia. Bom dia também aqui, deixa eu ver quem entrou. A Kátia também, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente está falando sobre o medo de errar e como deixar de ser o seu pior inimigo. Esse medo de errar é um medo imaginário. Por quê? Porque não existe uma garantia de que o que você vai decidir, o que você vai escolher, vai dar errado. Ô gata, mas existe certeza que vai dar certo? Também não. Também não. E aqui a gente vai precisar filosofar um pouquinho. Não existe nenhuma certeza na vida. Talvez a única certeza que exista, né? Talvez não, é a única certeza que existe, é que um dia nós iremos morrer. Essa é a única certeza que existe. Acreditar que você precisa tomar uma decisão e acertar de primeira é também uma ilusão. É uma ilusão. Você pode minimizar as chances de não dar certo se você tiver preparação. Escreva aqui, preparação. Bom dia, Raquel, seja bem-vinda. Preparação, coloca aqui, preparação. Quanto mais preparada, quanto mais preparado você está, você diminui os riscos de não dar certo. As pessoas ignoram a preparação. Sabe por quê? Porque a preparação, ela exige disciplina e consistência. Escreva aí, disciplina e consistência. A maioria das pessoas, e infelizmente talvez seja o seu caso, não gosta da disciplina, não gosta da consistência. Mas eu diria que não é que simplesmente elas não gostam, elas não foram treinadas para isso. Você provavelmente não foi treinada para ser consistente e disciplinada. Pelo contrário. Só que é algo que você precisa adquirir. Disciplina e consistência. Uma mudança de vida, eu sempre gosto de comparar com uma maratona. Eu estou me preparando para correr uma maratona agora, esse ano. E é uma preparação diária. É uma preparação em pequenos passos, que num primeiro momento não te traz escreva aqui, recompensa. Não te traz uma recompensa grandiosa muitas vezes. Por exemplo, quando você vai na academia, aí você vai no teu primeiro dia de academia, você na verdade não traz uma recompensa, digamos, positiva. Normalmente, o que você traz? Uma recompensa negativa, né? Dores, né? Você volta que nem o Robocop, né? Você volta todo dolorida, por quê? Porque o teu corpo, naquele momento, não está acostumado a esse tipo de exercício. Então, a disciplina e a consistência não trazem recompensas imediatas. E isso, presta atenção agora que fichas vão cair para você. Bom dia, Tânia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Érica. Bom dia, Sandra, Rosária. Todas por aqui, sejam bem-vindas. A gente está falando sobre o medo de errar. Presta muita atenção. A sua mente, ela precisa de recompensas. Ela foi trabalhada para ter recompensas. Hábitos têm recompensa. Não, gata, mas eu tenho um péssimo hábito de fumar. Que recompensa que me traz o hábito de fumar? Sim, ele te traz uma recompensa. Claro que ele traz mais malefícios, né? E você, como uma pessoa sábia, que eu tenho certeza que você sabe disso. Você tem consciência dos males que, por exemplo, o cigarro traz. Mas ele te traz uma recompensa. Por exemplo, traz um alívio de uma ansiedade, ele traz para você um conforto.
tem uma recompensa sempre dentro de um ciclo de hábito. Tudo bem? Faz sentido? Recompensa. Então, quando você começa algo que é grandioso, como uma mudança de vida, algo que você não está acostumada, algo que você ainda não está preparada para fazer essa mudança, claro que a resistência, escreva aqui, resistência vai ser grande. A resistência é como um muro. Imagina um muro entre você e o seu objetivo. Essa é a resistência. A resistência ela está ali entre você e o objetivo. Só que as pessoas, e talvez você também seja essa pessoa, elas desistem no primeiro obstáculo. Elas desistem no primeiro obstáculo. Alguém se identifica com isso? Você tem aquele ciclo de começar e parar? De começar e desistir? Esse ciclo é um ciclo que muitas vezes ele gera frustração. Ele gera muita frustração. Bom dia, Sam. Resistência. Obrigado, Luciene. Seja bem-vinda. Resistência. A resistência ela é vencida a partir da disciplina e da consistência. Então, a gente precisa compreender que sem um plano, por isso que eu falei, sem um plano, você não consegue obter essas recompensas. A sua mente precisa receber essas recompensas para ela entender que aquele caminho é seguro para você. Só que a resistência, ela traz muito do que você já viveu, traz as suas interpretações. Escreva aqui, interpretações. Boa, Jaque, eu não desisto fácil. Ótimo, excelente. Coloca aqui, interpretações, porque agora você vai entender um pouquinho por que você hoje é dominada pelos medos, especialmente os imaginários. Presta muita atenção. A sua mente, ela vai buscar sempre garantir a sua sobrevivência. Escreva aqui para você não esquecer, sobrevivência. O tempo todo ela está buscando garantir que você viva o maior tempo possível. E ela faz isso baseada no que você já viveu ao longo da sua vida. Todas as experiências que você teve, desde a gestação, desde os 3 meses de gestação, estão armazenadas aqui na sua mente subconsciente. A sua mente subconsciente é a sua mente emocional, é onde estão as suas emoções. É como uma caixa preta. Eu sempre falo desse termo, né? A caixa preta, que é como a caixa preta do avião. Infelizmente, quando existe um acidente aéreo, uma das primeiras coisas que nós escutamos, né, no noticiário, quando existe um acidente aéreo é: os bombeiros estão em busca da caixa preta. Porque na caixa preta existem todas as informações das horas de voo. Então dali dá para saber o que aconteceu. Foi um problema mecânico, foi um problema com chuva, foi um problema humano. Então dali você consegue entender o que aconteceu com aquele acidente. E aí nós temos essa caixa preta, que é a nossa mente subconsciente. E existem várias interpretações nela. Essas interpretações são criadas através dos aprendizados que nós tivemos. Então, presta atenção agora. 2 aprendizados. Nós aprendemos de 2 maneiras. A gente aprende por repetição. Então, de tanto você fazer uma ação, de tanto você escutar algo, de tanto você enxergar algo, de tanto você sentir algo, você aprende, cria-se uma interpretação. E a outra maneira é por impacto emocional. Existe um fato com uma grande emoção envolvida, aquilo se torna uma interpretação. E muito provavelmente o seu medo de errar tem a ver com uma ferida, na verdade com 2 feridas emocionais que eu vou falar agora para você. Normalmente, esse medo de errar vem da ferida da humilhação, escreva aqui, humilhação, e da ferida da injustiça. Ferida da humilhação e ferida da injustiça. Existem 5 feridas emocionais. Para quem fez aula secreta comigo em dezembro, vai lembrar. Vou falar aqui de novo, para você que não fez,
as 5 feridas emocionais. Ferida da rejeição, que é a mais profunda de todas. A ferida do abandono, que é uma ferida extremamente comum, que gera, por exemplo, a dependência emocional. A ferida da humilhação, a ferida da injustiça e a ferida da traição. Mas hoje eu vou me concentrar na humilhação e na injustiça para explicar esse medo de errar. Em algum momento na sua vida, provavelmente aconteceu um fato e que gerou, digamos, uma repressão. Em algum momento, alguém disse para você que aquilo era errado. E aí o que acontece? A sua mente guarda aquele aprendizado e transforma numa interpretação. E a maneira como, digamos, você foi repreendida, isso pode ser um grande impacto emocional. Por exemplo, imagine que você é uma criança, vou contar inclusive é o caso de uma pessoa que eu atendi através da hipnoterapia. Uma pessoa que tinha muito esse medo de errar, ela, uma criança, derruba uma xícara de leite na sua roupa. E era uma roupa nova. A mãe, sem paciência nenhuma, e aqui, como eu sempre digo, sem julgar a mãe. Sem julgar a mãe. Tudo bem? Eu estou exemplificando porque isso acontece. A mãe, sem paciência nenhuma, dá um tapa na cara da menina. É um grande impacto emocional. Tomar um tapa na cara. A partir daquele momento, a mente, porque para ela tudo se trata de sobrevivência, ela guarda essa interpretação de que, opa, eu não posso fazer nada errado. Senão eu vou tomar um tapa na cara da minha mãe. E o que isso gera como consequência na vida dela ao longo do tempo? Ela começa a ficar com medo de fazer algo que ela não sabe, que ela não conhece. Ela começa a ter um medo de arriscar. Coloca aqui, medo de arriscar. Bom dia, Ana. Bom dia, Toledo. Bom dia, Henry. Ana Silva. Sejam bem-vindas. A gente está falando aqui, Tatiana também. Lucy, Jaqueline. Estamos falando sobre o medo de errar. Com isso, ela perde a confiança nas próprias ações. Por quê? Porque ela tem medo, numa situação nova, numa situação desconhecida, de arriscar. E quando você perde o medo de arriscar, quando você perde o medo de fazer algo novo, de inovar, a sua vida trava. A sua vida trava. Por quê? Porque hoje você tem os resultados que vão de acordo com aquilo que você faz. Então, por exemplo, se você hoje está acima do peso, é apenas o quê? Uma consequência do que você faz todos os dias. Ou melhor ainda, o que você não faz todos os dias, né? Você não vai cuidar da sua saúde física, você não cuida da sua alimentação. Então é a consequência. Agora, se eu quero ter um resultado diferente, eu preciso ter o quê? Um comportamento diferente. A Ana, passo por isso todos os dias, minha vida travou mesmo. Bom dia, Leninha, bom dia, Branda, Simone. A Jaque, não muda se você não mudar, exato. Falando aqui para Ana Silvia Mota, esse medo de arriscar, ele traz um custo muito alto para você. Presta atenção. As pessoas não colocam isso na conta. Porque quando você não arrisca, quando você não dá um próximo passo, quando você não cresce, você fica no sofrimento. Escreva aqui, ciclo do sofrimento. Você fica no ciclo do sofrimento. Bom dia, Ludmila. Seja bem-vinda. Tema difícil, diz a Leninha. Sim, um tema difícil, mas com uma solução. Com uma solução. Esse medo de errar, ele está tirando de você, esse medo de arriscar, ele está te tirando muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Mas pior ainda, ele está te mantendo nesse ciclo de sofrimento. O ciclo de sofrimento, ele te adoece.
O ciclo de sofrimento faz com que você perca as esperanças. O ciclo do sofrimento faz com que você tenha relacionamentos ruins. O ciclo do sofrimento faz com que você não tenha uma vida próspera. E isso tem um custo muito alto. Porque para você viver no sofrimento, você vai precisar se anestesiar. Escreva aqui, anestesiar. Não chora não, Leninha, fica aqui comigo, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem que eu vou mostrar o caminho para você. Fica aqui comigo. Você vai se anestesiar. Porque para sua mente tudo é sobrevivência. E quando você está com muita dor, para quem ontem estava na live que eu falei de escassez, vai entender isso melhor ainda. Quando você está na dor, o que acontece? Você precisa, sua mente te joga automaticamente para um prazer. E normalmente um prazer do quê? De curto prazo. Um prazer de curto prazo. Eu tenho feito essa conta nos últimos dias. Quando eu vivia no ciclo do sofrimento, há 10 anos, eu bebia todos os dias. Eu bebia álcool todos os dias. E todos os dias eu bebia, depois do trabalho, o happy hour, que era todos os dias, né? A hora feliz eram todos os dias. Feliz entre aspas, né? Eu bebia 4, no mínimo ali, em média 4 garrafas de cerveja. Final de semana, claro, isso extrapolava, mas eu bebia 7 dias por semana. E aí que a gente fez uma conta rápida, né? Eu fiz ontem, fiz antes de ontem essa conta. Eu nem sabia o preço, alguém me falou aqui que hoje a garrafa de cerveja custa R$18. Eu não bebo há mais de 7 anos, então não tenho a mínima ideia mesmo. E aí a gente fez uma conta que eu vou fazer junto aqui de novo com você, só para você entender o custo de viver no sofrimento. Por quê? Porque eu estava bebendo, e você talvez esteja fazendo isso para se anestesiar desse sofrimento que você está vivendo hoje. Então vamos botar aqui, ó, R$18 vezes 4 cervejas por dia. R$72 por dia eu gastava, em números obviamente atualizados de hoje, seriam R$72 por dia. Vezes 7 dias na semana, R$504 por semana. Vezes 4, isso porque eu tô considerando sábado e domingo e sexta. Sexta, sábado e domingo, a média de 4, porque eu bebia mais. Muito mais nesses 3 dias. Vezes 4, R$2.016 por mês. R$2.000 por mês me anestesiando com álcool. E começa agora a identificar o quanto você está gastando no seu anestésico para viver no sofrimento. Começa a pensar nisso. Aí vamos fazer uma conta por ano, 2016 vezes 12 meses, R$24.000, quase R$25.000 por ano me anestesiando. O que você faria com R$25.000? Pensa nisso agora. Coloca aqui se você puder. O que você faria hoje com R$25.000 diferente do que você hoje talvez gaste com um anestésico? Isso aqui é a minha conta. E claro, tinham outras coisas com as quais eu me anestesiava também. Mas aqui é um recorte para você entender que viver no sofrimento tem um custo real. Ou em reais. Tem um custo em reais. Ou para quem está fora do país, que tem gente aqui que está fora do país, em dólar, em euro, em libra, tem um custo em dinheiro. Você viver no sofrimento. A Sam ia viajar. Bom dia, Tiago. Bom dia, Tati. A Tati. A Silvinha, seja bem-vinda. A Neide também por aqui. A Tati Paz, anestesiar. Isso, exatamente. Há um custo muito alto de você se anestesiar. Agora, gata, como que eu venço esse medo de errar? Provavelmente, você não nasceu com esse medo de errar. E por que eu digo isso provavelmente? Porque muitas coisas acontecem na gestação. Eu não sei a sua história.
Eu precisava conhecer, obviamente, a sua história para entender. Mas, teoricamente, você não nasceu com medo de errar. Basta você olhar para uma criança. Se você tem filhos, né, se você hoje tem filhos pequenos, se você, os seus filhos já cresceram, se você se lembrar bem, o teu filho, a tua filha, eles não tinham medo de errar. Eles foram, por exemplo, para começar a andar, eles seguraram em algum lugar, caíram, rolaram, tentaram de novo, até que uma hora eles ficaram de pé. A criança, quando ela nasce, teoricamente, ela não tem esse medo. Ela derruba a papinha na roupa e ela dá risada. Só que, quando existe uma interferência de um adulto nessa repressão, isso pode ter acontecido com a mãe, com o pai, com a escola, com familiares. E aí cria-se, por exemplo, a ferida da humilhação. Por exemplo, quando você constantemente escuta: você é burra, você é burro, você não faz nada certo, tudo que você faz está errado. Essas falas geram o aprendizado por repetição. E aí eu vou sendo tão humilhada, que essa ferida vai ficando cada vez maior. E quando essa ferida fica grande, o que acontece? O meu comportamento passa a ser ditado por essa ferida. Eu não quero ser humilhada de novo. Eu não quero ouvir que eu sou burra, que eu não sou inteligente, que eu faço tudo de errado. E aí, qual é o meu comportamento? Eu não vou arriscar. E se eu errar? E se eu falar alguma coisa errada? E se as pessoas rirem de mim? É o que eu conto, já contei na minha história. Há alguns anos seria impossível você me assistir aqui no Instagram, ao vivo, como eu faço todos os dias. Por quê? Porque eu não conseguia ficar à vontade aqui em frente à câmera. Não conseguia. Porque eu tive um aprendizado de alto impacto emocional. Aos 6 anos de idade, primeiro dia de escola, numa escola nova, e a professora pede para eu me levantar, falar o meu nome, eu nervoso, uma criança de 6 anos, nervosa, eu falei o nome errado. Ao invés de falar Márcio, eu falei Márcia. E aí todo mundo deu risada, inclusive a professora. Alto impacto emocional. Ali criou-se o quê? Uma interpretação de que falar em público é perigoso. Então eu tinha um medo de falar em público, o medo de errar e de falar uma bobagem de novo. Quando eu comecei a fazer os meus vídeos, para fazer um vídeo, sei lá, de 1 minuto, que hoje eu faço tranquilamente a hora que precisar, para fazer um vídeo de 1 minuto, talvez levava dias, porque tinha que ser perfeito. Nossa, falei um negócio errado aqui. Nossa, eu pisquei. Não, deixa eu fazer de novo. Por quê? Existia um medo do quê? Do julgamento, o medo da repressão. Assim como a ferida da injustiça. A criança vai se sentir muitas vezes injustiçada com uma cobrança excessiva. Sabe aquele tipo de pai, de mãe e também de escola, cobra o tempo todo, te bota uma pressão? Isso gera também a ferida da injustiça. Puxa, isso é injusto. Um outro ponto, comparação. Escreva aqui, comparação. Quando você excessivamente é comparada com a irmã mais velha, com a irmã mais nova, com a vizinha, com a prima. Não, a prima, nossa, olha o que ela já fez, olha o que ela já conquistou, olha como ela é inteligente, olha como ela é bonita. Comparação. Cria a ferida da injustiça. Cria a ferida da injustiça. E aí o que acontece? Se eu sou excessivamente comparada com outra pessoa, quando eu vou fazer algo, eu não faço por quê? Porque o meu nunca tá bom. Porque o meu
sempre vai ser pior do que o do outro. Quantas pessoas que eu já tratei através da hipnoterapia e também do programa Blindagem Emocional, que essas pessoas tinham um potencial incrível, mas elas não conseguiam fazer disso algo lucrativo, de fazer um negócio. Quantas pessoas desperdiçaram sua vida com esse medo de arriscar porque elas não se achavam boas o suficiente? Tem espaço para todo mundo. Guarda isso que eu vou te falar. Tem espaço para todo mundo. Cada um pode colocar o seu tempero, a sua pitada, a sua essência. Faz sentido isso para você? A Leninha, tudo dela era melhor, para mim depois você ganha. Injustiça, ferida da injustiça. E aí eu vou me sentindo cada vez menor, cada vez menor. Tá bom, gata, mas como que eu venço, domino esse medo de errar e eu realmente começo a mudar a minha vida? Você precisa ter o domínio sobre esse medo. E esse domínio você tem através de, escreva aqui, blindagem emocional. Blindagem emocional. Blindagem emocional é o domínio dos medos imaginários. O medo de errar é um medo imaginário. O medo de arriscar é um medo imaginário. É assim que você domina esse medo. Quando você domina os medos, os pensamentos, as emoções, você está dominando a sua mente. E a partir daí, você começa a agir. Porque muitas pessoas, elas estão ali no fundo do poço, elas sabem que elas querem sair do fundo do poço, mas elas não entram em ação. E sem ação não há transformação. Escreva aqui, sem ação não há transformação. Se você não agir, nada vai acontecer. Ponto. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Você não vai transformar absolutamente nada na sua vida se você não agir. Agora, para agir, você precisa de preparação. Você precisa estar preparada para isso. E blindagem emocional é essa preparação. Blindagem emocional é uma proteção. Para que quando vier esse pensamento do tipo, não, olha só, você sempre faz errado, você não faz nada certo. Opa, não é bem assim. Eu domino esse pensamento. Eu domino esse pensamento. O que está paralisando hoje a sua vida são esses pensamentos desenfreados que você tem. São pensamentos nos quais você virou refém. E tem um custo muito alto de você se manter no sofrimento. Que eu quero que você acredite aqui, a Mônica, blindagem emocional é tudo. A Mônica fez a blindagem emocional, o programa que eu tenho. A Mônica venceu a crise de pânico dentro do programa Blindagem Emocional, dos casos mais incríveis das 12 turmas que eu fiz até aqui. Ela venceu, ela não saía de casa. Por quê? Porque ela aprendeu a dominar a mente, ela aprendeu a dominar os pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos de que não, você não pode fazer isso. E quando você alcança a blindagem emocional, a tua vida muda, sabe por quê? Porque você age. A vida só muda quando você age. Não tem outro jeito. Se você sabe um outro jeito, você fala para mim, você conta para mim, um jeito mais fácil. Eu também quero saber. Mas eu duvido que você tenha um jeito mais rápido para sair do sofrimento. Não tem. Você precisa agir. Sem ação não há transformação. E você precisa criar essa consciência. E principalmente, dar um basta nesse sofrimento. Escreva aqui, chega de sofrimento. Chega de sofrimento. Chega de sofrer. Chega de você viver uma vida tão triste muitas vezes.
uma vida sem perspectiva, sem esperança. Começa a pensar, para você que é mãe, para você que é pai como eu, que é isso que você está passando para os teus filhos, que a vida é desse jeito. E não. Há 10 anos, quando eu tive o meu tumor no pescoço, eu estava sem esperança nenhuma. E eu sempre digo que o tumor salvou a minha vida. Porque eu vivia numa depressão silenciosa, bebia todos os dias, desconectado das minhas filhas. E eu não... Provavelmente, se eu tivesse continuado, não sei se eu estaria aqui hoje. De verdade, não sei se eu estaria aqui hoje. E eu sei que se eu também continuasse naquela vida, eu teria muita vergonha de ser aquele pai para as minhas filhas. Muita vergonha. Hoje eu tenho muito orgulho de quem eu sou, do pai que eu sou, do espelho que eu sou. Eu sou perfeito? Longe disso. Longe disso. Mas eu mostro para as minhas filhas todos os dias o poder da coragem, o poder de você agir. Porque coragem é ação com preparação. Escreva aqui, coragem é ação com preparação. Você se prepara e você age. Isso é coragem. A coragem não acontece do nada. A coragem não aparece do nada. A coragem é uma construção que requer disciplina, que requer consistência, que requer ter um plano, e você tem que estar disposto a pagar esse preço. Ah, Gata, mas é muito trabalhoso. É o preço. Ou você vai continuar pagando o preço de viver no sofrimento? Faz a conta. Faz a conta, como eu fiz em relação à bebida alcoólica. Faça essa conta. O quanto você verdadeiramente não está gastando para viver no sofrimento, para sobreviver. Tudo bem? Blindagem emocional é o que vai garantir que você domine esses medos. Blindagem emocional. E na segunda-feira eu vou abrir as inscrições para um evento que eu vou fazer no dia 8 de fevereiro. Escreve aí, 8 de fevereiro, às 20 horas, horário de Brasília. Na segunda-feira você vai saber todos os detalhes, aí você vai poder se inscrever. Uma aula gratuita, online, ao vivo. Você vai poder fazer do conforto da sua casa. Essa aula é para quem realmente decidiu sair do sofrimento. Para quem realmente decidiu. Se você não decidiu sair do sofrimento, eu já até te falo, nem aparece. Porque não vai... vou até fixar aqui, ó. Comentário da Jaqueline. 8 de fevereiro às 20 horas. Nem aparece, de verdade. Porque não vai ser para você. É para quem decidiu realmente sair do sofrimento. É para quem decidiu sair do sofrimento. Tudo bem? Deixa eu ler aqui alguns comentários, que eu vi que teve muitos comentários aqui. Diz para mim aqui o que ficou para você dessa nossa conversa. Qual o principal aprendizado? Coloca aqui para mim. Qual é a frase que você leva? Qual é o aprendizado que você leva? Deixa eu responder aqui, deixa eu ver. Vamos ver aqui a pergunta da Ana. Acontecia comigo porque minha mãe falava: não adianta você fazer nada porque você precisa disso. Tirava meus sonhos. Sim, isso gera esse medo de errar. A subproteção, assim como a superproteção, tira exatamente a sua confiança. E sem confiança você não age. Por isso que você precisa aprender a dominar esses medos imaginários. O medo de errar é um medo imaginário. Tudo bem? A Fabiana, como faço para controlar a minha ansiedade? Duas coisas aqui, Fabiana. Ansiedade.
Todos nós temos ansiedade, ok? Por quê? Porque a ansiedade garante a nossa sobrevivência. A ansiedade é uma maneira da gente se antecipar a um perigo. Então, por isso que a ansiedade é muito vinculada com o futuro, né? A gente fala, a pessoa que vive no futuro é uma pessoa ansiosa. Sim, porque é exatamente esse mecanismo. Eu preciso me antecipar a um perigo. Agora, qual é o problema? As crises de ansiedade, que é o que acredito que você esteja se referindo. Crises de ansiedade. Crise de ansiedade a gente precisa olhar por 2 prismas, ok? Os balãozinhos aqui saindo do Instagram. Por 2 prismas. O primeiro, o seu presente. O que está acontecendo no seu presente que faz a sua mente se sentir em alerta, em perigo. Então ela precisa estar em alerta o tempo todo porque ela tem uma interpretação que você está correndo um perigo. Então é como se você não pudesse desligar. É como se você estivesse ali esperando que algo vai acontecer. Então a ansiedade ela fica permanente. Isso é um prisma. O segundo prisma, passado. Em algum momento você aprendeu a viver com a ansiedade exagerada, porque algum fato aconteceu. Então, uma coisa muito comum, não sei se é o seu caso, tá, Fabiana? Eu vou dar só um exemplo para você identificar, para você talvez, para ilustrar isso para você. Imagina que na sua infância, os seus pais brigavam muito. Muitas discussões, brigas, então aquilo era um clima obviamente ruim e a cada dia você não sabia o que ia acontecer. Será que o pai ia chegar, a mãe ia chegar, eles iam brigar, ia ser aquele clima ruim? Aquilo te deixa o quê? Ansiosa. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Aí o que acontece? Você hoje na vida adulta, você tem um casamento com as mesmas características. Será que meu marido vai chegar e eu vou brigar com ele? Será que a gente vai discutir? E aí o que acontece? É o mesmo padrão. Como é que você controla essa ansiedade? Você precisa primeiro curar a ferida emocional lá de trás, ou seja, você precisa ressignificar a interpretação que existe na sua mente em relação ao que aconteceu, por exemplo, na história dos seus pais. E 2, você vai precisar tomar alguma decisão com o seu presente. E aí por isso que blindagem emocional é fundamental. Porque a blindagem emocional é o domínio sobre os medos, os pensamentos e as emoções. Respondido, Fabiana? Deixa eu ver aqui. A Márcia, Gata, como eu respondo se eu sei que a pessoa está errada? Gata, como eu respondo se eu sei que a pessoa está errada? Existem maneiras de comunicação, né? Você pode... Existe, por exemplo, a comunicação não violenta, né? Mas isso vai muito, claro, da reciprocidade. Vai muito dessa reciprocidade. Então, assim, existem momentos que você tem que se colocar, independentemente se a pessoa vai te rebater ou não. O que você precisa, talvez, é tomar uma decisão sobre o quanto essa pessoa está afetando a sua vida hoje. Tudo bem? Deixa eu ver aqui se tem mais algum... Sam, eu tive pancreatite, quase morri por causa da bebida. Nossa, sinto muito, que bom que você saiu disso. Eu gastava R$144 por semana. Sam, não devemos ter medo de nada e sim seguirmos em frente com nossos sonhos. A Jaque, aqui os aprendizados. A Jaque, eu preciso aprender a dominar meus medos imaginários. Perfeito. A Márcia, hoje você falou das palavras que nós escutamos, mas eu sei que não sou assim e eu não fiz isso como como príncipe. Isso, exato. Essas palavras, né? Por isso que assim, se você está ouvindo essas palavras hoje, você precisa dar um basta nisso. Você precisa dar um basta nisso. O outro não vai mudar. Presta atenção nisso. O outro não vai mudar. Você que tem que tomar a decisão. Tudo bem? A Suzana, o aprendizado que levo hoje é que se eu não tiver blindagem emocional, a minha mente vai continuar me dominando pelos meus medos imaginários. Perfeito. Blindagem emocional é essencial para que você domine esses medos e esses pensamentos. A Tati, a blindagem vai ajudar a agir mesmo tendo medo, fazendo com que não fiquemos paralisados na vida. Exatamente, Tati. A blindagem é exatamente para pessoas que, por exemplo, começam algo e desistem. Alguém é assim? Começo e desisto. Porque no primeiro obstáculo eu
eu me sinto inferior e eu paro. Não, blindagem emocional beleza, tomei a pancada, eu sigo em frente. Eu não paro diante do primeiro obstáculo. Tudo bem? Camila, ótimo exemplo, vivo justamente essa situação. Perfeito, excelente. Gente, muito obrigado, já até passei o tempo aqui. Nos vemos segunda-feira. Segunda-feira eu vou abrir as inscrições para esse evento que eu vou fazer no dia 8 de fevereiro, numa quinta-feira às 20 horas, ao vivo, online, do conforto da sua casa. Você vai poder me ver do conforto da sua casa, mas é só para quem, presta atenção, decidiu realmente sair do sofrimento. Se você ainda não decidiu, tá tudo bem, vai ter a sua hora para isso. Tá bom? A gente se vê, um lindo final de semana, e segunda-feira, 8h15 da manhã, horário de Brasília, estarei aqui com você. Grande abraço!